Resumo do livro: O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. O ego. Essa palavra pequena, mas carregada de poder, é capaz de construir ou destruir impérios. Ryan Holiday, em seu livro O Ego é Seu Inimigo, revela algo desconfortável. Muitas das nossas derrotas não vêm de fora, mas de dentro. Não são nossos inimigos, mas sim o ego, que sabota silenciosamente nossa jornada. Vivemos em um mundo que cultiva a vaidade. Likes, status e reconhecimento se tornaram a moeda do século. E é nesse cenário que o ego floresce, tomando conta das nossas decisões. Mas o ego não é só vaidade. Ele é a ilusão que nos impede de crescer. A voz que diz: já sou bom o suficiente, quando na verdade ainda há muito a aprender. Ryan Holiday divide sua obra em 3 momentos: aspiração, sucesso e fracasso. Cada um desses estágios da vida é uma armadilha onde o ego pode nos derrubar. E entender isso é vital, porque se não controlarmos nosso ego, ele controlará nosso destino. Na fase da aspiração, estamos cheios de sonhos. Queremos conquistar, queremos provar ao mundo que somos capazes. Mas o ego aparece como um veneno. Ele nos faz falar mais do que agir, imaginar mais do que executar. Enquanto sonhamos acordados, o ego nos paralisa e nos rouba a disciplina necessária para conquistar. Quantas vezes você já conheceu alguém que fala de projetos incríveis, mas nunca tira nada do papel? Isso é o ego em ação. O verdadeiro aspirante precisa da humildade de um aprendiz, alguém que entende que cada passo importa mais do que o discurso. O ego não quer aprender, ele quer ser aplaudido antes mesmo de começar. É por isso que Holiday insiste: não confunda movimento com progresso. Estudar, praticar, falhar, corrigir. Esse é o caminho da aspiração real. O ego só se preocupa com a imagem, com a pose. Mas conquistas duradouras exigem esforço silencioso, aquele que ninguém vê. Na fase do sucesso, o perigo se torna ainda maior. Quando começamos a colher frutos, o ego sussurra que somos especiais, únicos, quase intocáveis. O sucesso cega e o ego amplia essa cegueira, transformando vitórias em armadilhas invisíveis. É nesse ponto que muitos grandes líderes, empresários e artistas caem. Histórias de pessoas que chegaram ao topo e perderam tudo são comuns. Não foi a falta de talento que os derrubou, foi o ego. A incapacidade de ouvir, de admitir erros, de manter a mente de aprendiz mesmo quando todos os aplausos já eram deles. O ego transforma a autoconfiança em arrogância, mas a verdadeira grandeza está em permanecer humilde no auge. É entender que o sucesso não é o destino final, mas apenas parte da jornada. O ego quer que você acredite que já venceu, mas a vida nunca para de testar aqueles que acreditam ser maiores que ela. Na fase do fracasso, o ego é igualmente perigoso. Ele sussurra que a culpa não é sua, que o mundo conspirou contra você, que ninguém te compreende. O ego não aceita responsabilidade, ele prefere a vitimização. E é assim que fracassos temporários se transformam em derrotas permanentes. Fracassar é inevitável, mas aprender com o fracasso é uma escolha. O ego, no entanto, bloqueia esse aprendizado. Ele faz você ignorar os erros, repetir padrões e culpar os outros. Holiday mostra que a queda só se torna destrutiva quando o ego impede a reflexão e a reinvenção. O que diferencia os resilientes dos derrotados não é a ausência de fracassos, mas a forma como lidam com eles. Enquanto o ego busca culpados, a humildade busca soluções. Enquanto o ego resiste, a sabedoria se adapta. O fracasso pode ser um professor, mas só se você calar a voz do ego. E aqui está a lição central do livro. O ego não é apenas uma parte de nós. Ele é um inimigo constante. Ele está presente quando sonhamos, quando vencemos e quando caímos. Controlar o ego não é algo que se faz uma vez, mas um trabalho diário, uma vigilância permanente contra a autossabotagem. Ryan Holiday usa exemplos históricos para provar isso. Generais, filósofos, artistas e líderes que foram destruídos pelo ego. Mas também mostra aqueles que, com humildade, disciplina e autodomínio,
conseguiram transformar suas jornadas em legados eternos. O ego não respeita inteligência ou talento, ele devora ambos. O antídoto para o ego é a ação silenciosa. Trabalhar duro sem precisar mostrar, construir sem buscar aplausos, aprender sem medo de parecer ignorante. A grandeza está no processo, não no reconhecimento. O ego busca a glória imediata, mas a verdadeira vitória é invisível e duradoura. Praticar a humildade não é se diminuir. É reconhecer que sempre há algo a aprender. É escolher ouvir mais do que falar, servir mais do que ser servido, melhorar mais do que aparecer. O ego quer palco, mas o progresso acontece nos bastidores. Se você quer crescer, precisa abandonar o peso do ego. Ele é como uma âncora que prende sua evolução. Quando você o solta, descobre que pode ir mais longe, mais rápido e com mais clareza. O ego limita, a humildade expande. O ego separa, a humildade conecta. Esse é o chamado do livro. Não deixe que o ego dite sua vida. Ele pode parecer um aliado, mas no fundo, é um inimigo disfarçado. Sucesso sem humildade vira arrogância. Fracasso sem responsabilidade vira desculpa. Aspiração sem disciplina vira fantasia. O ego sempre distorce a realidade. O que Ryan Holiday nos mostra é simples, mas poderoso. Controle o ego antes que ele controle você. Dominar o ego não é fácil, mas é o caminho para a verdadeira liberdade, crescimento e realização. Sem isso, não importa o quanto você conquiste, sempre será prisioneiro de si mesmo. E se você deseja mergulhar ainda mais fundo nesse e em outros livros transformadores, conheça a NetLivros. Lá você encontra resumos em vídeo, e-books e audiolivros completos dos maiores best-sellers de desenvolvimento pessoal. É o caminho perfeito para vencer o ego e evoluir constantemente. Acesse agora mesmo e descubra como acelerar sua evolução com a NetLivros. Porque conhecimento é poder, mas só quando não está preso ao ego.